3 homens, uma ilha isolada, um farol silencioso. Quando o barco de socorro se aproximou da remota ilha de Flana, em dezembro de 1900, algo estava terrivelmente errado. As luzes que deveriam guiar os navios estavam apagadas, as portas trancadas por dentro, e os 3 faroleiros, responsáveis por mantê-lo aceso, simplesmente desapareceram. Até hoje, mais de um século depois, ninguém sabe o que realmente aconteceu com os 3 faroleiros. As Ilhas Flana, um pequeno arquipélago na costa oeste da Escócia, são conhecidas por sua beleza selvagem e perigosa. Batidas por ventos implacáveis e cercadas por um mar traiçoeiro, essas ilhas são o último ponto de terra antes do vasto e impiedoso Oceano Atlântico. Era nesse cenário isolado que Thomas Marshall, James Duckett e Donald MacArthur cumpriam seu dever. Eram homens do mar, experientes e resistentes, acostumados com a solidão e os perigos constantes daquela vida. O trabalho deles era simples, mas vital: manter a luz do farol de Allen M.R. acesa, um farol de esperança para os navios que navegavam por aquelas águas turbulentas. Mas em dezembro de 1900, essa luz se apagou, dando início a um dos maiores mistérios marítimos da história. Tudo começou quando navios que passavam pela região notaram algo estranho. O farol, que deveria brilhar incessantemente, estava escuro. Os primeiros relatos foram ignorados, atribuídos ao mau tempo que castigava a costa escocesa. Mas os dias passaram e a escuridão no farol persistiu. A preocupação de quem passava de navio por ali aumentou. Finalmente, no dia 26 de dezembro, o navio de suprimentos Hesperus, comandado pelo capitão James Harvey, conseguiu romper as tempestades e chegar à ilha. A viagem já era tensa, mas o que encontraram ao se aproximar foi ainda mais perturbador. Não havia bandeira hasteada no mastro, um procedimento padrão para receber o navio. Nenhuma caixa de suprimentos estava pronta para ser recolhida. E o mais assustador de tudo, nenhum dos 3 faroleiros apareceu no cais para saudar a tripulação. Um silêncio pesado e anormal pairava sobre a ilha. O capitão Harvey soou a buzina do navio e disparou um sinalizador, mas não obteve resposta. O medo começou a se instalar. Algo terrível havia acontecido ali. Joseph Moore, um dos marinheiros do Hesperus que também já havia trabalhado como faroleiro, foi o primeiro a desembarcar. Ele sentiu um calafrio ao subir a trilha íngreme em direção ao farol. A ilha estava deserta, silenciosa demais. Ao chegar à entrada, encontrou o portão principal e a porta da cozinha fechados. Dentro do farol, a cena era ainda mais bizarra. O relógio na parede havia parado. A lareira estava fria, com as cinzas intocadas. Na mesa da cozinha, um prato com carne e batatas estava esperando, como se alguém tivesse sido interrompido no meio da refeição e estivesse prestes a voltar. Uma cadeira estava virada, como se alguém tivesse se levantado às pressas. As camas estavam desfeitas, e as capas de chuva de 2 dos homens Thomas Marshall e James Duckett ainda estavam penduradas em seus lugares. Apenas a capa de Donald MacArthur não estava lá, sugerindo que ele havia saído usando-a. Mas por quê? Não havia nenhum sinal de luta, nenhum vestígio de violência. Era como se os 3 homens tivessem simplesmente evaporado. A busca se intensificou. Do lado do fora, a equipe de resgate encontrou pistas que só aprofundaram o mistério. North Size Oeste, a quase 40 metros acima do nível do mar. Os danos eram evidentes. Uma caixa de equipamentos, que deveria estar firmemente presa a uma fenda na rocha, havia sido arrancada e seu conteúdo espalhado. Grades de ferro estavam tortas e deformadas, e uma rocha que pesava mais de 1 tonelada parecia ter sido deslocada. A ponta de um guindaste, que ficava ainda mais alto, estava danificada. A teoria oficial formulada por Ober Moorhead, o superintendente responsável pela investigação, foi que uma onda monstruosa, uma onda anormalmente grande, teria varrido o cais. Ele supôs que durante uma calmaria na tempestade, MacArthur e Duckett teriam descido para verificar os equipamentos. De repente, uma onda colossal os atingiu. Marshall, que estava na torre, teria visto o perigo e corrido para ajudar seus companheiros, mas sem tempo de pegar sua capa de chuva, e acabou sendo arrastado para o mar junto com eles. Essa explicação, a de uma onda gigante, parecia plausível. A região é famosa por suas ondas traiçoeiras, que podem atingir alturas impressionantes superiores a 30 metros. A força da água seria mais do que suficiente para arrastar 3 homens para o oceano e causar os danos observados no cais. No entanto, muitos pontos não se encaixavam. Por que homens tão experientes se arriscariam a sair durante uma tempestade tão violenta, quebrando uma regra fundamental do serviço de faroleiros? A regra era clara:
Nunca saia desnecessariamente durante o mau tempo. E por que a porta do farol foi fechada por dentro, se um deles saiu correndo para ajudar os outros? E o mais importante, se eles foram levados pelo mar, por que nenhum dos 3 corpos jamais foi encontrado? As correntes daquela região são fortes, mas é estranho que nenhum vestígio tenha aparecido. Com as falhas na teoria oficial, outras hipóteses começaram a surgir, cada uma mais intrigante que a outra. Uma delas sugeria um conflito interno. Talvez uma briga tenha saído do controle. Donald MacArthur era conhecido por ter um temperamento forte. Será que uma discussão violenta terminou em tragédia, com um dos homens atacando os outros e depois se jogando no mar, consumido pela culpa? Essa teoria explicaria a cadeira virada e a refeição interrompida. No entanto, não havia nenhum sinal de luta dentro do farol, nenhuma arma, nenhuma mancha de sangue. E os 3 homens tinham um histórico profissional impecável, sem registros de conflitos anteriores. Eram colegas respeitados. Por que uma briga tão fatal aconteceria de repente? Outra linha de pensamento aponta para fenômenos naturais incomuns, mas não necessariamente uma onda. Alguns teóricos sugerem que os homens podem ter sido vítimas de um evento bizarro, como um grito do mar, um fenômeno acústico raro que, segundo lendas, pode levar pessoas à loucura. Há também relatos de luzes estranhas vistas ao redor da ilha, tanto antes quanto depois do desaparecimento, o que levou alguns a especular sobre a presença de algo não identificado. Poderiam ter testemunhado algo que não deveriam, algo que os assustou a ponto de faz-los fugir desesperadamente para as rochas, onde encontraram seu fim. Essas ideias, embora fascinantes, carecem de qualquer evidência concreta e entram no campo da pura especulação. E claro, não podemos esquecer as lendas e o folclore local. As Ilhas Flannan sempre foram envoltas em superstição. Eram chamadas de o outro país pelos pastores, que acreditavam que as ilhas eram habitadas por espíritos e fadas. Havia rituais antigos que precisavam ser seguidos para garantir uma passagem segura. Alguns diziam que a ilha era amaldiçoada e que os espíritos não gostavam da presença humana, especialmente da construção de um farol cristão em suas terras sagradas. Uma das histórias mais populares fala sobre o fantasma dos 7 caçadores. Poderiam os faroleiros ter sido vítimas de uma antiga maldição ou de uma entidade sobrenatural que assombra a ilha? Essas são histórias que alimentam a imaginação, contadas em voz baixa ao redor de fogueiras, mas que não oferecem nenhuma resposta real para o desaparecimento de 3 homens de carne e osso. No final, o relatório oficial concluiu que a causa da morte foi um acidente, um afogamento causado por uma onda imprevisível. O caso foi encerrado. Novos faroleiros foram designados para além MR, e a luz voltou a brilhar. Mas o mistério nunca desapareceu. O diário de bordo encontrado no farol continha anotações enigmáticas. Uma delas, datada de 12 de dezembro, descrevia uma tempestade como nunca vista antes, com ventos fortes, que fizeram Thomas Marshall, um homem duro e experiente, ficar muito quieto. Outra anotação dizia que James Duckett estava irritadiço, e que Donald MacArthur, o mais forte deles, estava chorando. Isso é extremamente estranho, pois não houve registro de nenhuma tempestade naquela data específica na região. Seria uma tempestade interna, psicológica, ou eles estavam descrevendo algo completamente diferente? A última anotação, de 15 de dezembro, simplesmente dizia: tempestade acabou, mar calmo, Deus está sobre tudo. E depois, silêncio. O que aconteceu entre o dia 15 e o dia 26 de dezembro? O farol da ilha de Flannan hoje é automatizado. Ninguém mais vive naquela rocha isolada, mas o eco do desaparecimento de Thomas Marshall, James Duckett e Donald MacArthur ainda ressoa. A história inspirou poemas, canções e filmes, transformando-se em uma lenda moderna. Cada teoria, da mais lógica à mais fantástica, tem seus defensores e seus céticos, mas nenhuma delas consegue responder a todas as perguntas. O que fez 3 homens experientes abandonarem seu posto? Por que a porta foi fechada? O que significavam as estranhas anotações no diário? E, acima de tudo, para onde eles foram? Mais de um século depois, o mistério permanece tão profundo e impenetrável quanto as águas escuras que cercam a ilha. O farol solitário guarda seu segredo, um testemunho silencioso de uma tragédia que o tempo se recusa a esquecer. E você? Qual é a sua teoria? O que você acha que realmente aconteceu com os faroleiros da ilha de Flannan? Foi uma onda monstruosa, uma briga fatal, um encontro com o inexplicável?
Ou algo que nem conseguimos imaginar? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu adoraria ler o que vocês pensam sobre este enigma. Se você gostou de mergulhar neste mistério, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.